Graças e paz, meus irmãos e irmãs, mais uma vez aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus, alguns ensinamentos, e como eu disse na segunda-feira, hoje eu quero trazer à baila o personagem, ou a personagem de Zaqueu, Zaqueu o publicano. E quero ler com vocês o texto da narrativa de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Diz assim o texto: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele pequeno de estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram aquela cena, murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É interessante, nós conhecemos tanto a história de Zaqueu, Sujeitinho baixinho, sujeitinho que era maioral dos publicanos, quer dizer, ele tinha sobre a responsabilidade dele muitos coletores de impostos. Era alguém muito rico por causa da função que exercia. E, por ser de baixa estatura, ele sobe numa árvore, num sicômoro, para fazer o quê? Para ver Jesus que iria passar por ali. E Jesus, o vendo em cima da árvore, o chama para ele descer depressa e diz a ele que convinha ele ficar na casa de Zaqueu naquele dia, naquela noite. E o que é interessante é que Zaqueu desce com muita pressa e recebe a Jesus na sua casa. Logicamente que as pessoas murmuravam, repudiavam a atitude de Jesus, que Jesus sempre vai receber, vai acolher aquelas pessoas que, na grande maioria das vezes, são mal vistas, são excluídas da sociedade, tanto pela pobreza, pela dureza da vida, como também pela riqueza. Nós não podemos nos deixar enganar que a classe social aí não importa. Jesus recebe de braços abertos aquele que deseja mudar de vida. E Zaqueu tinha esse interesse, mudar de vida. Mas eu queria fazer um paralelo da história de Zaqueu com Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu olho para esse texto aqui e é como se eu estivesse vendo Paulo escrever a respeito das atitudes de Zaqueu. Exatamente isso. Contamos a história aqui, lemos o texto bíblico de Zaqueu e fica muito claro que parece que Paulo está escrevendo esse texto de Romanos 12, 1 e 2 sobre a nova vida, sobre um novo viver, na perspectiva da história de Zaqueu, da narrativa de Zaqueu. Nós ainda estamos enfrentando essa pandemia maluca. Como nós vamos sair dela? Eu fico pensando, hoje eu estive conversando por 1 hora com o pastor Marcelo, da Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru, e dizendo a ele da dureza, da tristeza, da melancolia que nos cerca nesse período. E ele, muito triste, choramos juntos, oramos juntos, falando da dificuldade que tem sido esse momento para a gente.
e ele dizendo que tinha perdido uma irmã, dia 26 de dezembro, no começo do mês perdeu o presbítero Eduardo, e agora perdeu o presbítero Tony. E a gente fala isso com muita dor no coração. Mas olha que interessante, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é quando nós percebemos que nós não somos nada, que nós carecemos do amor, da graça, da misericórdia de Deus. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Agora, o que é interessante quando a gente vem para o texto de Paulo, capítulo 12 de Romanos, a gente percebe as atitudes de Zaqueu. Hoje, atitude, meus irmãos, é muito mais do que discurso, porque palavras são palavras, nada mais do que palavras. E principalmente no mundo hoje em que nós vivemos, em que as pessoas não cumprem com as suas palavras. E é interessante nós notarmos que essa narrativa de Zaqueu traz à baila para nós três características que Zaqueu colocou em prática. A primeira que Paulo vai dizer aqui, se apresentar. Apresentação. Zaqueu se apresentou a Jesus. De que forma? Subindo numa árvore, por causa da sua baixa estatura. Olha que coisa interessante. Zaqueu sobe numa árvore para ser visto por Jesus. Mas também, ao mesmo tempo, é uma maneira de se apresentar para Jesus. Será que dessa forma nós nos apresentamos para Jesus? Será que dessa forma, hoje, na dureza da nossa vida, nessa pandemia, nós podemos entender que Jesus Cristo está conosco apesar de tudo? Apesar dessa pandemia, apesar da dureza que nós estamos passando? Mas a verdade é única. Nós precisamos nos apresentar a Deus, clamando, pedindo, fazendo tudo aquilo que nós podemos fazer, orando pelos que estão aflitos, por aqueles que contraíram essa doença tão dura, que matou já mais de 200, quase 220 mil pessoas no nosso Brasil. Então imagine a necessidade dessas pessoas. Imagine que nós precisamos orar por elas. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus, diante do trono da graça de Deus, para que possamos orar por ela. Outra coisa que Zaqueu fez e que está bem presente nesse texto de Paulo é não se conformar com esse século. Zaqueu não se conformou, mesmo ele sendo alguém de baixa estatura, mas alguém muito importante no Império Romano. Ele era o maioral dos publicanos. Então ele não está nem aí com isso, com a posição social, política dele. Ele faz o que? Ele não se conforma. O que ele quer é estar com Jesus. E nós estamos nos conformando com essa pandemia, nós estamos nos conformando com 220 mil mortes, nós estamos nos conformando com a situação de pessoas queridas, amadas, que nós perdemos e que nós estamos vendo sofrer. É uma boa reflexão para nós nessa hora. E terceiro lugar, a palavra de Deus fala que Zaqueu, ele precedeu a palavra de Jesus. Jesus apenas tinha convidado ele para ficar na sua casa. Mas o que ele faz? Ele se apresenta a Jesus e diz: Senhor, se eu tenho roubado, se eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E Jesus vai dizer que houve salvação naquela casa, que ele também era filho de Abraão, e ser filho de Abraão, para aquela conjuntura, era algo maravilhoso, porque traz à tona a questão de um patriarca, de um dos principais patriarcas do povo de Deus, do povo de Israel. Então ele é transformado pelo poder de Deus. E Jesus não precisou falar nada para ele, absolutamente nada. Foi ele quem falou, foi ele que se colocou à disposição de Jesus. Ele foi transformado pela graça, pelo amor, pelo acolhimento de Jesus Cristo. Que o exemplo de Zaqueu possa servir para você, possa servir para nós nesse tempo de pandemia.
nesse tempo que nós precisamos olhar para o próximo com mais misericórdia e graça, que nós possamos entender a nossa pequenez diante desse vírus invisível, que nós possamos entender que apesar de qualquer coisa, Deus está assentado e tem o controle de tudo. Ele está assentado no seu santo trono e ele tem o controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide de você, que Deus proteja você, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus que cuida de nós. Por isso que a tua palavra diz, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Obrigado pela presença do Espírito Santo entre nós, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos agora, Pai, pedindo a tua bênção sobre a vacinação do nosso país, das pessoas, pelos infectados, pelos irmãos como o seu Joaquim, Pai, que está na Santa Casa internado. Oramos por ele, pela saúde dele, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Daqueles que já passaram por essa doença, nós te louvamos, porque o Senhor os tirou desse problema. Pedimos a tua cura, Pai. Pedimos que o Senhor traga encorajamento, que o Senhor traga uma alegria, uma esperança nova a cada um de nós. Abençoa-nos, Pai, e traga alegria e paz ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.